Olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Silva Kate, boa noite, Nelson Tavares. Boa noite. Boa noite a todos. Força. Boa noite, Marinês, boa noite, Nelson Tavares, boa noite a todos os nossos irmãos que estarão conosco nesta noite ou futuramente. Todos sejam bem-vindos. Boa noite também, Marinês, boa noite, Silvia. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez. Hoje é a primeira vez, na segunda Semana Espírita Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, com os amigos aqui, Dona Anália Franco. É uma alegria estar aqui, uma satisfação para a gente fazer essa palestra e conversar aqui um pouco sobre amor e sobre Jesus. Decorrendo aí nossa semana espírita, né? A segunda semana espírita Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, com um tema central, né, que é o Evangelho de Jesus. Nosso irmão Nelson Tavares vai falar, né, sobre o amor, né, sobre as nossas trajetórias aí. Se vocês observarem, meus irmãos, toda a semana espírita decorre de uma trajetória da nossa evolução como ser humano, né? Então, hoje, Nelson vai falar sobre a libertação pelo amor, porque nós sabemos que a doutrina espírita nos traz esclarecimentos, mas nós só nos libertamos pelo amor. Então, dando essa continuidade hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira abençoada. E vou pedir nossa irmã Silva Kate, nossa colaboradora, para fazer a prece inicial. Com muito gosto. Então, vamos, nossos irmãos, todos nós, fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, agradecer ao nosso Pai o dia de hoje, agradecer a Ele a presença em nosso dia, nos abençoando, nos fortalecendo, nos guiando, nos intuindo. Vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas, por este planeta lindo que nos serve de lar, de casa. Vamos agradecer a Deus por mais esta palestra de hoje com nosso irmão Nelson Tavares. Agradecer a Deus a oportunidade de poder aprender com ele, estudar, aprender a amar, nos libertar pelo amor. Que Deus seja presente em todos os lares nesta noite, esteja presente em todos os corações. Que nosso Pai Celestial possa agasalhar a todos os nossos irmãos em seus braços amorosos, possa nos tranquilizar, nos ensinar a usar de fraternidade com nosso irmão, abrigar os nossos irmãos, acolhê-los, e que possamos estar sempre ombro a ombro com o nosso próximo, auxiliando, tendo sempre uma palavra amiga, sempre o reconforto, e que o nosso Pai possa abençoar nossa noite, que todos nós possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muitas bênçãos, de tratamento. Que Deus abençoe a nossa noite. E em nome de Jesus, nós damos início à palestra do nosso irmão Nelson Tavares. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Nós sabemos, a Semana Espírita traz para nós ensinos, traz para nós o tratamento e essa conexão, né, entre espiritualidade, conexão entre nós encarnados. Então, meus irmãos, é uma noite de bênçãos, onde se promove a fraternidade, né, entre os planos material, plano espiritual. Eu vou colocar para vocês mais uma vez, né, o nosso videozinho de homenagem ao nosso benfeitor que está conosco, que está à frente deste trabalho, juntamente com a Anália Franco, né? São dois espíritos valorosos na questão de fraternidade, né? Da caridade e principalmente
na questão da divulgação da doutrina espírita. Então, eles estão à frente do trabalho. Nós, então, vamos ver aqui esse videozinho. Deixa eu só organizar. E logo após, nosso irmão iniciará. Batuíra é o mentor do Grupo Espírita Batuíra, em Algés, assim como de várias casas espíritas no Brasil. Refere-se à sua reencarnação em Portugal como Dom Dinis o Lavrador, marido de Rainha Santa Isabel, nascida Isabel de Aragão. Refere-se à sua reencarnação em Portugal, em Vozela, como o fidalgo João Ramalho, que partiu para o Brasil ainda antes de Pedro Álvares Cabral ali ter chegado, tendo permanecido nas terras de Vera Cruz até à sua desencarnação. Refere-se à sua reencarnação em Portugal, em Vila Miã, Águas Santas, freguesia de São Tomé do Castelo, concelho de Vila Real, como António Gonçalves da Silva Batuíra, que emigrou para o Brasil com 11 anos. Mensagem recebida pelo médium Roberto Lúcio Vieira de Sousa no encerramento das 6ª Jornadas Portuguesas de Medicina e Espiritualidade em Lisboa, em 13 de novembro de 2011. Agora, meus irmãos, vamos ouvir nosso irmão Nelson Tavares. Seja sempre muito bem-vindo, a esse trabalho que nós realizamos e que você faz parte, que já esteve conosco, e nós agradecemos muito a sua presença. Fique à vontade. Obrigado, Inês. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, essa oportunidade da gente estar aqui, refletindo um pouco, com esse tema agora na segunda semana espírita, Batuíra. É sempre uma alegria, uma felicidade estar aqui em conjunto com vocês, nesse tema que é um tema ótimo, um tema muito necessário, que se chama libertação pelo amor. E para falar de libertação de amor, o que eu vou falar hoje, basicamente aqui, é sobre Jesus. Porque não há outra maneira, falar de amor, seja como for, todos os caminhos vão converger no nosso mestre, no nosso guia, no nosso exemplo maior, Jesus Cristo. Nosso mestre, guia e amigo. Eu gosto muito de falar que é o nosso mestre, guia e amigo. E vamos lembrar por que é mestre, por que é guia, por que é amigo? Pelo seguinte: mestre é como um professor da escola, aquele que já conhece sobre o assunto, aquele que já entende e aquele que pode nos passar esse ensinamento. Então, por isso que Jesus é o nosso mestre, nosso irmão, que já trilhou aonde nós estamos hoje, trilhando aos pouquinhos, devagar. Ele veio nos ensinar, a nos passar esse ensinamento, para nos dizer, olha, é por aqui, esse é o caminho. E por que guia? Exatamente nos nossos caminhos, na nossa caminhada, nesse processo evolutivo, seja o caminho qual for, ele vem para nos guiar, para nos mostrar exatamente o direcionamento, aonde a gente tem que focar, o que é importante
nessa caminhada. E eu digo sempre amigo, isso é uma interpretação muito pessoal, porque é assim que eu vejo. Eu gosto muito de compartilhar essa minha visão pessoal de Jesus, porque eu tenho uma tendência, e verdadeiramente de sentimento, eu gosto de colocar Jesus no meu dia a dia. Jesus aqui sentado ao meu lado. Eu gosto de tirar ele do altar, ou da história, ou do filme bonito. Então, por isso que eu digo sempre, Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, e acima de tudo, ele é nosso amigo, sim, porque é com ele que a gente pode compartilhar o nosso dia a dia, as nossas questões, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos momentos de fraqueza. A gente tem certeza absoluta que esse amigo vai estar ali ao nosso lado para nos ajudar, nos orientar e nos acolher e nos abraçar, principalmente nesses momentos de maior fraqueza. Sabe aquele amigo de verdade que a gente pode contar com ele em todos os momentos, não só no momento bom, onde está tudo funcionando e está tudo muito bem, mas aquele amigo de verdade que no momento bom, mas também no momento ruim, a gente sabe que ele vai estar lá ao nosso lado e a gente pode contar com ele. Então vamos lá, libertação pelo amor. Esse é o tema proposto pela casa nessa noite de hoje. E para falar de libertação, eu penso logo imediatamente naquele trecho do Evangelho que faz uma analogia comparando essa encarnação que nós estamos aqui vivenciando, aqui na Terra, que é para uns uma escola, muito nessa perspectiva que eu falei agora, que Jesus veio para ensinar como um professor e nos guiar, ok, pode ser uma escola. Para outros é um hospital e para outros é uma prisão. E eu vou me ater aí. A encarnação como uma prisão. Eu vou puxar a reflexão de hoje para a gente pensar muito nessa perspectiva. O planeta Terra como uma penitenciária. Para quem quer se aprofundar, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, item causa das misérias humanas. E vamos puxar essa reflexão aqui. Então, a prisão, alguém está preso. E quem está preso precisa se libertar, não é verdade? E quem será esse que precisa se libertar? Quem precisa se libertar, levante a mão. Olha aqui a mão para o alto, para quem não está me vendo. Nós precisamos nos libertar, porque nós, de alguma forma, estamos presos ainda. Se libertar do quê, Nelson? Se libertar desses atavismos que nos prendem ainda, essas questões materiais, que ainda tem muito valor para a gente, que tem muita importância e que ainda são, atenção ainda são foco, a nossa prioridade nesse momento. E a partir daí que a gente reconhece verdadeiramente os nossos valores. Ok? E aí, nesse momento, a gente começa a entender mais ou menos por que a gente tem que se libertar do que nos prende aqui nesse mundo de prova e expiação. E como o nosso valor está relacionado a essa prisão, porque quem prende não são os outros, somos nós mesmos que acabamos nos prendendo por essas questões materiais que, atenção, são muito importantes. Não existe essa dualidade, matéria e espírito, um contra o outro, como a gente tivesse que brigar, porque muita gente leva assim a ferro e fogo e acredita que quando a gente entra na doutrina espírita, não, vamos esquecer o material e vamos só focar no espiritual. Atenção, é claro que o foco final é esse, mas se nós encarnamos aqui num planeta material, de provas e expiações, e dependemos da matéria, para quê? Para evoluir o espírito. A questão exatamente é essa, não é um contra o outro, a gente precisa viver na matéria para desenvolver o quê? Esses valores. E assim a gente encarna, desencarna, encarna de novo, e é sempre importante a gente lembrar que esse processo é necessário. Sabe por quê? Porque se não fosse necessário, a gente nem encarnava. Para quê? Ficava na colônia, no plano espiritual. Para que eu preciso encarnar, passar por um monte de privações, por um monte de limitações? Ainda mais num mundo predominantemente vibrando na negatividade, que é um mundo de provas e expiações, como, por exemplo, é o planeta Terra, onde nós nos encontramos. E eu acho que nessa perspectiva não é tão legal quanto num plano espiritual, que acredito e tomara que todos nós iremos para algum lugar, alguma colônia melhor do que nós estamos vivenciando hoje em dia,
E a gente tem exemplo dos nossos lares da vida, que exemplificam bem, a espiritualidade retrata muito bem esses planos espirituais, que esse plano espiritual que nós iremos vai ser de acordo com a nossa vibração, de acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente dá importância. E a questão aqui está exatamente no foco da importância nesse aspecto dos valores. Porque quando a gente para entender o que a gente veio fazer aqui, e o que a espiritualidade nos mostra verdadeiramente, o que é evoluir. Então vamos lá, o que é evolução? Evolução é desenvolver o intelecto e desenvolver a moral. E a encarnação na matéria é necessário. Por quê? Porque são esses estímulos que a gente vai vivenciar aqui, enquanto encarnados nesse planeta Terra, que vão ser exatamente essas oportunidades de aprendizado, oportunidade de aprender a desenvolver esses valores. E aí, quando a gente pega uma proposta como essa, de se libertar pelo amor, é porque, de alguma forma, a gente está preso ainda. E o que nos prende aqui? No fundo, o que nos prende aqui é o seguinte, é o não aprendizado no amor. Eu vou repetir. O não aprendizado no amor, ou ainda a falta desse aprendizado, melhor colocando, é o que nos prende aqui. Porque a gente está encarnado aqui, nesse planeta, para aprender a amar. E eu vou repetir de novo. A gente, no fundo, pode escolher o caminho que quiser, da maneira que for, mas a proposta de Jesus, o aprendizado, e é para isso que a gente está aqui, é para aprender a amar. Como a Silvia falou aí no preparo do início, o aprendizado no amor. E aí como é que acontece isso? Não aprendeu ainda? Não tem problema, volta de novo. Tá aí mais uma chance, encarna de novo. E assim a gente vai indo e vindo. E quantas vezes nesse processo de ir e vir, buscando esse aprendizado no amor, infelizmente ainda a gente acaba vacilando e a gente acaba estacionando uns processos assim de ódio contra o próximo, de rancor, de vingança. Porque numa encarnação dessa, seja nessa ou uma encarnação do passado, a gente foi lesado e a gente tem sede de justiça, de fazer justiça com as próprias mãos. Sabe como é que é? E é por causa disso que a gente fica voltando e voltando e voltando. E aí, aprendeu? Não aprendeu? Então volta de novo, não tem problema. A grande diferença aqui, gente, vou falar para vocês, que a doutrina espírita nos ajuda a compreender esse processo de encarnar e desencarnar, esse processo evolutivo como um todo, é exatamente nos trazer a consciência, é esclarecer através do raciocínio lógico, da tal fé raciocinada, como Kardec nos falou, e é sempre bom a gente lembrar e repetir, é acreditar depois de entender. Então faz lógica, tem sentido esse movimento todo, porque se não for assim, eu pelo menos desconheço, cai num grande limbo, em grandes injustiças da vida de Deus, e aí a gente entra nesse processo de querer fazer justiça com as próprias mãos. Sabe por quê? Porque a gente acha que o mundo é injusto, porque não tem controle, porque isso aqui é uma bagunça. A gente acredita que não tem ninguém no leme carregando e dirigindo isso tudo. A gente verdadeiramente não acredita que nada é por acaso. Então a gente acredita que as coisas acontecem de alguma forma e que a partir daí não tem ninguém dirigindo, não tem controle, Deus é injusto e a gente não se relaciona muito bem, não compreende muito bem essa sistemática toda e acaba se encrencando, não aceitando essa proposta ou tendo mais dificuldade de entender que só o amor é que nos liberta. Então a gente vai e volta, e assim muitas vezes a gente fica na Terra, encarnando e desencarnando, que nem porta de hotel de luxo, sabe aquela porta giratória, que a gente entra e sai, e fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E o que a gente está fazendo aqui? Será que é só gozar os prazeres da carne? Como o mundo nos ensina, atenção, o mundo não é Jesus. Como o mundo nos ensina é, vamos ganhar dinheiro,
vamos gozar o que a carne pode nos proporcionar. Por quê? Porque a vida é uma só. Eu conto, vocês contam. Exatamente a doutrina espírita, a espiritualidade, Kardec, tantos espíritos de luz que vieram e vêm ao nosso encontro o tempo inteiro para dizer, gente, acorda, acorda, goza a carne, goza os prazeres da carne, sem dúvida, tenha planejamentos materiais, sem dúvida, é importante, foca na família, foca no trabalho, faz o seu planejamento financeiro, o que quer que seja, não tem problema nenhum. Agora, qual é a questão mais importante, de mais valor? Não é só ganhar dinheiro, não é só trocar de carro, celular novo, e botar os filhos na melhor escola, e fazer uma viagem, e o que quer que seja. Isso tudo pode ser, sim, não tem problema nenhum, mas a maior importância da nossa encarnação é desenvolver o intelecto e a moral, e principalmente a moral. Porque, como eu sempre digo e repito, desenvolver o intelecto é mole. Começa, se esforça um pouquinho, a gente para um pouquinho de ver televisão, começa a ler, se interessa um pouco mais no assunto, entra num curso, a gente busca ler mais um livro, desenvolve o intelecto, desenvolve, a gente aprende. Com mais ou menos dificuldade, mas a gente aprende. Agora, o lado moral, aí é que pega. Por isso que a gente vê um mundo com tanta tecnologia, com tanta evolução, que, por exemplo, nos permite agora, eu estou aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, e fazendo ajudando, colaborando, participando num seminário espírita em Minas Gerais, e tantos irmãos aqui que estão conosco, conectados nesse momento, através dessa evolução, a partir do intelecto, do desenvolvimento intelectual do ser humano. Que bom que a gente evolui assim, ótimo. E o lado moral? E o lado moral? Vamos olhar para o mundo como um todo, não precisa fazer muito esforço, não precisa ligar a televisão no jornal para ver desastre, para ver tanta tristeza, tanto ódio, tantas guerras, tantos conflitos, de diversas maneiras. Não precisa pegar uma arma e dar um tiro no outro para matar o outro. A gente está falando de vibração, é negatividade. Quando a gente deseja um mal para alguém, quando a gente odeia, quando a gente tem esse rancor, quando a gente quer vingança, quer o mal do amiguinho, do nosso irmão, isso de alguma forma demonstra que a gente não entendeu muito bem ainda o que é amar, não entendeu muito bem ainda essa proposta do Cristo, porque de alguma forma a gente está muito atrelado ainda a esses estágios primitivos da sensação, e a gente vive muito nesse mundo atrelado ao gozo na carne, ao prazer, a essa sensação, as sensações que proporcionam. Vamos lá, vamos relembrar como é que é o processo evolutivo. Primeiro, a gente está no estágio primitivo, instinto, daí a gente passa para a sensação, emoção, e finalmente a gente desenvolve o sentimento, o amor, que isso é o mais importante. Esse é o mais importante. E aí, cada um vai fazer uma autoanálise, porque é um processo muito individual nessa caminhada evolutiva. Então, se pergunta, se questiona, o que hoje é mais importante na sua vida? O que você dá valor verdadeiramente nessa sua vida, nessa encarnação? Para um pouquinho e reflete. Pensa qual a importância que você dá às questões materiais, às questões espirituais, o carro novo, o celular, o que é que seja, ou aos valores, talvez a trazer um burilamento, um questionamento daquilo que está lá dentro, e a gente sabe que não está muito certo, mas a gente finge que não vê, ou deixa para depois. É como eu falo, às vezes a gente tem uma lista enorme de planejamento material, de alcançar metas, e que bom que a gente tem, mas o nosso planejamento espiritual, a gente nem existe papelzinho para isso. Se não existe, eu aconselho, faça um papelzinho. Pega aí, anota. O que você já reconhece em você que não é muito legal e que você pode melhorar? Coloca como uma meta. Como no aspecto material a gente tem metas, coloca um papelzinho de metas espirituais a serem alcançadas. Se a gente quiser fazer esse esforço, a gente vai conseguir.
E voltando àquele questionamento, então vamos se questionar o que a gente dá mais valor, o que a gente dá mais importância na nossa vida, e a partir daí, respondendo essas perguntas, a gente vai perceber mais ou menos em que estágio a gente se encontra. Será que a gente está mais ligado às paixões primitivas? Será que a gente está mais ligado às sensações, aos prazeres, ou ao sentimento? E atenção, a ideia aqui não é competir com ninguém, não é fazer essa lista e dizer, olha, eu estou mais avançado, eu estou menos avançado. Isso é um processo muito individual, que é para a gente olhar para si próprio, para buscar se entender quem nós somos e quais são os nossos valores, aonde nós nos encontramos nessa caminhada evolutiva. Porque a partir daí, a partir desse momento, a gente vai lá no código de condutas. Sabe o que é o código de condutas? Se vocês não sabem, eu vou dizer. O Evangelho do Cristo. Tá aí. Pega o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir daí a gente vai buscar esse nosso crescimento, essa nossa evolução. Pautando ali o nosso crescimento através desses ensinamentos que o tal mestre ou professor veio nos mostrar e veio nos trazer. Esse tal código de condutas que a gente esquece, que a gente faz corpo mole, ou deixa para depois, não é o momento ainda, tem outras prioridades, Nelson. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou depois, talvez, quando eu me aposentar, se calhar, e tiver um tempinho sobrando, aí sim eu vou olhar para essa parte espiritual, porque agora não dá. E quanto tempo a gente está aqui encarnado na Terra para aproveitar essa oportunidade de evolução? Quem é que garante que eu vou estar encarnado amanhã e você vai estar encarnado amanhã? E às vezes a gente coloca questões importantíssimas desse aspecto da evolução espiritual que a gente sabe já o que tem que fazer, deixa para depois. Para depois quando? Para daqui a 2, 3 encarnações? E é nesse processo que a gente vai voltando de novo. Vai voltando de novo. A proposta de Jesus, inicialmente, é uma proposta comportamental. É uma proposta de amor, sim, mas através da nossa conduta, através do nosso comportamento. Porque Jesus sabia naquele instante que passou e sabe até hoje que essa compreensão do amor no nosso estágio evolutivo ainda é muito limitado. Nós somos ainda muito limitados. Que a gente ainda está aprendendo a amar em pequenas doses, pequenas parcelas. Devagarinho a gente vai aprendendo a amar. Sabe aquela história que a gente parcela no cartão? Sabe? Então, a gente aprende a amar também parcelado em pequenas encarnações. Agora, quantas encarnações a gente parcela, aí é uma escolha nossa. Se a gente parcela aí em 100 encarnações ou 12 encarnações, estou brincando aqui, tá, gente? Só uma brincadeira. Não há um número certo para fechar. Mas o que eu quero passar é de acordo com o nosso esforço, esse parcelamento. Porque a gente pode demorar mais ou demorar menos. Mas a gente vai aprender a amar. E aí, como é que a gente aprende a amar? Nas pequenas parcelas. É através de um filho, de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um marido, de uma esposa, de um avô, de uma avó, de um amigo, dos animais. Aliás, quem tem animal sabe do que eu estou falando. Através do contato com a pureza, com a inocência, com essa parceria que os animais passam para a gente, a devoção deles, isso mexe com a gente. Quem tem animal sabe o que eu estou falando, mexe com o sentimento lá dentro. Então, através dos animais, sim, nós também aprendemos a amar. Às vezes é até mais fácil amar o animal do que amar o ser humano. Não é verdade? Mas aos pouquinhos a gente vai entendendo que isso são, na verdade, ferramentas que vão nos ajudar nesse processo, desse aprendizado do amor, que aos pouquinhos a gente chega lá. E esse é um contexto não, esse é um aprendizado, esse momento, essa fase que a gente se encontra, é quase como uma criança, um bebê ainda entendendo e compreendendo aos poucos esse processo de amar. Claro que depois, mais ainda, a gente vai escalonando isso e vai tomando uma outra proporção, com outro nível de dificuldade, porque Jesus também veio, abre parênteses, toda proposta de Jesus é plausível, ok? Fecha parênteses, ou seja, é possível. Mas vamos lá. Aí veio Jesus e nos trouxe algumas reflexões para complicar um pouquinho esse processo do entendimento do amor.
só um pouquinho, que até hoje, passado 2022 anos, a gente tem uma dificuldade enorme de compreender, de entender e de internalizar isso a fundo. Quando, por exemplo, vou pegar 2 exemplos aqui, tá? Quando, por exemplo, Jesus diz assim: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Faz essa interrogação em uma das suas passagens, quando aquele ambiente estava cheio e alguém fala: Jesus, seus familiares estão lá fora, quase que vamos trazer eles aqui para dentro. E ele lança esse questionamento no ar. E é esse tipo de questionamento, naquele instante, há 2022 anos atrás e até hoje, gera uma estranheza do tipo: peraí, mas Jesus está questionando os familiares dele, talvez nós aqui, nesse momento encarnados, o pouco que a gente entende o que é amor por um filho, por uma mãe ou por um irmão, esse amor filial, como é que a gente, dos nossos parentes, como assim Jesus quer dizer isso? O que Jesus quer dizer com isso? E aí ele nos diz que a minha mãe, os meus irmãos, são senão vocês que estão aqui ao meu lado, ampliando exatamente esse entendimento de família e de amor entre todos nós, irmãos, filhos do mesmo Pai. Esse Pai de amor, a proposta é: vamos amar como o Pai nos ama. E é difícil, né? Aí a gente faz uma pausa e vê como a gente ainda está distante de compreender esse amor. Vamos para um outro exemplo? Também balança bastante. Esse, então, mexe demais. Esse tem gente que briga muito com Jesus com essa história do amar o inimigo. Quando ele fala: amai os vossos inimigos. Peraí. Mas calma lá, deixa eu tentar entender. Como é que eu vou ter o mesmo sentimento de amor que eu tenho pela minha mãe, que eu tenho pelos meus irmãos, pelo meu avô, pela minha avó, pelo meu animal, quem quer que seja, aquele que eu amo, aquele que eu reconheço como amor? Como é que eu vou ter o mesmo sentimento igual com esse irmão, ou essa pessoa, que quer que seja, que me faz mal? Como é que é isso? Aí vamos entender que o amor-comportamento é diferente do amor-sentimento. E por isso é o código de condutas, porque sentimento eu ainda não tenho controle total sobre ele. Mas o nosso comportamento eu tenho sim o controle total, hoje, agora. Basta eu querer. O que isso quer dizer, Nelson? É só agir com o outro como eu gostaria que ele agisse conosco. É só fazer isso. Claro que a gente não vai ter a mesma vibração, é claro que a gente não vai ter o mesmo sentimento por uma mãe quanto um agressor, alguém que não gosta da gente, que não vai com a nossa cara, que nos odeia, que nos deseja mal, que a gente já teve uma rixa, uma briga, mas ainda assim eu posso ter uma conduta amorosa frente a esse estímulo, frente a esse irmão. Aliás, com muita dificuldade, mas todas as ações da nossa vida podem ser realizadas com amor. Até aqueles momentos de estresse, de briga, aquilo que amanhã você já sabe, você está pensando aqui: hoje é quinta-feira, segunda-feira eu vou ter que pegar o telefone e resolver aquele problemão que me irrita, me sobe a cabeça, que eu fico chateado. Ainda assim, se a gente for com uma proposta de amor, a gente vai conseguir pegar o telefone e resolver aquele problema, no mínimo com uma conduta amorosa. Claro que a gente não está exigindo, e eu acredito que Jesus de maneira nenhuma exigiu nesse nosso estágio, nesse nosso momento, essa perspectiva de sentimento. Então a gente está separando um pouco sentimento e comportamento. Eu acredito que é muito importante, porque a gente tem que entender que nesse processo ainda de amor, a gente ainda erra muito. A gente erra intencionalmente, porque a gente não compreende, a gente erra sem perceber. Esse processo de errar e de acerto faz parte da nossa caminhada. Faz parte desse estágio evolutivo, desse aprendizado que a gente está vivenciando, nesse dia a dia, pouco a pouco, passo a passo, devagarinho, caminhando. E aí vamos lembrar de Emmanuel, aquela frase que nos diz o seguinte: quem errou por amor já está no caminho. Vou repetir a frase de Emmanuel. Quem errou por amor
já está no caminho. O amor que Jesus nos trouxe não é um milagre, é uma proposta de aprendizado, é uma proposta de esforço, de comprometimento, é um convite diário na nossa conduta, na nossa postura. É acordar de manhã, ou acordar de tarde, ou que horas você acorde, e se perguntar como é que eu posso amar hoje esse irmão que vai estar à minha frente, apesar das nossas diferenças. E quem é esse irmão? Esse irmão é esse que cruza teu caminho. No trânsito, no trabalho, é o vizinho, é o teu filho que mora com você, a tua esposa, o teu parente, o teu tio, quem quer que seja. Esse que cruza, que está no nosso círculo, não só no nosso círculo familiar, nesse nosso círculo encarnação, que se de alguma forma ele está ali, por que ele está ali? Por que a gente não encarnou lá na China, no Gabão, no Azerbaiquistão, no outro lado do mundo, vivenciando com outros espíritos? Nesse processo, nessa troca que nós estamos encarnados, quem a gente cruza e quem está na nossa circunferência, digamos assim, espiritual, nessa encarnação, nesse planejamento, é esse irmão que nós temos a oportunidade de aprender a amar. Apesar das nossas diferenças, não vamos entrar em utopia e achar que tem que todo mundo ser igual a mim, porque a minha verdade, a verdade verdadeira. Não, cada um tem a sua verdade. Claro que a gente vive normalmente em pequenos círculos, em pequenas comunidades, em pequenas sociedades, de pessoas afins. Como, por exemplo, agora, a gente está aqui no meio, quem está assistindo, compartilha do mesmo pensamento, do mesmo ideal. É muito fácil essa troca, é muito fácil essa sintonia, porque muito provavelmente o que eu estou falando para vocês já tem uma pré-aceitação mais fácil. Talvez vocês não concordem com tudo que eu esteja falando, e nem precisam, ok? Mas já é mais fácil aceitar. Ponto. E quando a gente sai aqui desse nosso círculo? E quando a gente vai lidar com pessoas que pensam completamente diferente do que a gente pensa, que vibram de uma maneira completamente oposta, que tem uma outra forma de ver e de lidar com a vida, não quero dizer se a gente é melhor ou se a gente é pior, mas ainda assim a gente pode amar. Essa proposta, essa busca da amorosidade em nossos atos. A gente pode sim, depende de nós, depende do nosso esforço, é fazer essa sementinha que está aqui dentro, que todos nós temos, tá? Às vezes a gente esquece que a gente tem, mas que está aqui dentro. Pegar essa sementinha chamada amor e cuidar dela, regar ela, levar ela ao sol, dar a atenção que ela merece para ela crescer. Lembra aquela história lá dos animais que eu falei há pouco, aquele sentimento que desperta, aquele sentimento bom? É exatamente esse sentimento que eu estou falando. É dar acesso a esse sentimento. Nelson, mas como é que eu faço? Se é através do animal que você consegue, fique mais com o teu cachorro e veja menos televisão. Veja menos jornal, filme de terror, briga, confusão. Porque eu tenho certeza que com o animal você vai estar acessando esse lado. Com filme de terror, com a guerra, com tiro, com violência, com o que quer que seja, você vai estar acessando um outro lado. E você vai estar aos pouquinhos regando. Um lado regando o outro. Na história da sementinha, fazendo essa analogia, é assim que aos pouquinhos, em pequenas doses, a gente pode, sim, através do estudo, através da oração. A gente ora muito pouco, eu sempre aconselho, e vou compartilhar com vocês. Não ora só de manhã e ora à noite, não. Faz o seguinte, no meio do trabalho, que nem a gente se alimenta fisicamente, que a gente pega ali um chocolate, um biscoito, tá sempre botando alguma coisa na boca. Não sei vocês, mas eu tô sempre ali qualquer coisa beliscando. Belisca também lá em cima, com oração. Não tá, Nelson, no trabalho eu não consigo, corre para casa de banho, para o banheiro. 2 minutos, fecha a porta, senta no vaso, faz uma oração, se conecta com o teu mentor, com o teu espírito guardião, com espíritos afins. Vamos nos alimentar da positividade, desse contato com o bem, contato com o bom, com esse amor que está disponível para a gente. Só basta a gente elevar um pouquinho só, não precisa elevar muito não. Quando a gente eleva um pouquinho a nossa vibração, o nosso pensamento, a nossa faixa mental, a gente se conecta com esse amor e consegue receber esse banho de luz.
lembrando sempre, eu gosto sempre de lembrar isso, que a gente esquece também muito dele. Todos nós temos um mentor, um espírito guardião, nosso anjo da guarda, como cada um queira chamar, que é encarregado de olhar por nós. Ele está sempre 24 horas por dia, 365 dias por ano, disponível. 24 horas, não tem problema, pode ser de noite, de madrugada, a hora que for, não dorme. E está em espírito, está num outro patamar já. Então pode recorrer a ele, pode se conectar com ele. Vamos regar essa sementinha que está lá dentro, que a partir desse instante que a gente tem essa predisposição para buscar o bem, para buscar o amor, as coisas aos pouquinhos vão ficando mais fácil. Tem uma psicoterapia de Jesus. Eu sou psicólogo, tá, gente? Então eu gosto muito dessa linha, tá? Para quem não me conhece aqui. Tem a psicoterapia de Jesus que se chama amor-terapia. Muito falada, muito trazida por Joana de Ângeles. Aliás, o maior psicoterapeuta, o maior psicólogo, o maior psicanalista, o maior psiquiatra da vida desde sempre e continua sendo, é o nosso mestre, guia, amigo e psicólogo Jesus. Pronto, deu uma ampliada agora. Nosso amigo, mestre, guia, é nosso modelo Jesus. Então, o que é o amor? O que é a amor-terapia? É esse amor que nos cura. E cura o quê? Esse amor que nos liberta de todas essas negatividades que a gente ainda cultiva, que a gente ainda vibra de forma consciente ou de forma inconsciente. Porque muitas das questões da nossa vida a gente vai, sabe como? Naquele bom e velho comportamento de manada. Vocês conhecem o comportamento de manada? Vou falar para vocês. Comportamento de manada é assim. Imagina um rebanho com um monte de boi, um monte de vaca. Aí, de repente, uma lá no meio, uma vaca daquela, resolve correr. Ela começa a correr, disparada. De repente, todas as outras começam a correr junto. Enlouquecidamente. E se você dá uma pausa, pega o controle e dá uma pausa naquele instante, retira uma vaca daquela e pergunta assim, ô vaca, por que você está correndo assim? Provavelmente ela vai falar, é verdade, eu não sei. Não sei, todo mundo correu, eu tô correndo também. Ponto, acabou a historinha, tá? O que isso eu quero dizer, o comportamento de manada? Às vezes a gente vive uma vida, uma encarnação, replicando esses modelos da sociedade, o modelo de mundo. Ah, Nelson, é porque todo mundo faz, eu faço também. Ah, é porque tá na moda. Ah, é porque o influencer, o blogueiro, a modelo, o artista, o cantor fez ou deixou de fazer. Ah, então isso é legal, é cool, é maneiro. Ah, agora sim. E a gente replica muitas vezes sem se questionar. Será que isso é bom para mim? Será que isso faz sentido? Ou a gente está só que nem a vaca correndo enlouquecidamente, porque o mundo faz assim, eu faço também. Será que a gente está aqui no mundo para viver deixando a vida nos levar? Ou é a gente que leva a nossa vida? A proposta da libertação, a proposta do despertar do espírito é exatamente a gente ter as rédeas, ter o controle sobre a nossa vida, o controle sobre a nossa encarnação, o controle sobre a nossa felicidade. Porque no fundo, o que Jesus vem falar para a gente? Jesus vem falar sobre amor / felicidade. Quando fala sobre amor, indiretamente ou automaticamente ele vem nos apresentar uma proposta de felicidade, felicidade real, que não é desse mundo. Lembra que Jesus falou isso? Exatamente essa proposta desse amor que nos cura e cura dessa nossa doença, dessas nossas negatividades que inconscientemente ou conscientemente a gente está cultivando. Porque o amor, na verdade, é uma conquista. Exatamente esse amadurecimento das nossas emoções rumo a essa conquista dos sentimentos. Lembra que eu falei emoção primitivo, depois emoção sensação e por último essa conquista final, aonde Jesus se encontra, esse sentimento mais nobre que é o amor, e que é para isso que a gente vem para cá. E como é que a gente pode trabalhar essa amor-terapia, essa psicoterapia de Jesus? Em pequenas doses que vão de pouco em pouco criando novos hábitos, uma nova psicosfera à nossa volta.
Então é pegar toda essa negatividade, todas essas questões que às vezes a gente nem sabe se faz sentido ou não faz sentido, reflete. Pensa o que te faz bem na tua vida e o que te faz mal. Como eu brinquei agora a história do animal, se o animal te faz bem, então você já sabe, marca aí, animal me faz bem. Pô, ver o noticiário, guerra, não aguento mais esse negócio, são 6 meses de guerra, uma tristeza, sempre passo mal quando eu vejo aquilo, nossa, aquilo me deixa com raiva, que eu quero, nossa, aquilo me... Então, marca no negativo. Vamos substituir aos poucos. Não é ficar cego para o mundo, não. Quer saber da guerra? Não se envolva tanto, lê só o tópico da notícia para se atualizar, para não querer se isolar do mundo. A proposta não é essa, mas tente colocar aos pouquinhos essas pequenas doses no nosso dia, reconhecendo aquilo que nos faz bem, aquilo que mexe nesse nosso lado positivo aí dentro, dando essa oportunidade de criar esses novos hábitos, porque a gente vive muito ainda no automatismo e a gente nem percebe. É a história da vaca que está correndo. E a gente está correndo e nem percebe que está correndo. Então, esse é o momento do pausa. Dá a pausa aí. Se retira você, vaca, ou você, boi. Ou se retira desse instante e faz essa autoanálise. Dá uma olhada. Se questiona. O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Quem são os meus modelos? Será que o meu modelo é o cantor? É o artista de cinema? É o multimilionário? É a pessoa famosa da televisão? Ou será que o meu modelo é Jesus? Interrogação. Fica esse questionamento para a gente pensar, porque aos pouquinhos a gente vai passando a enxergar o mundo, assim, com essas pequenas doses, com mais beleza. Para viver num mundo de prova e expiação com tanta negatividade, eu compartilho com vocês, tem que fazer um esforço. Que esforço? Para focar no positivo, porque também as coisas bonitas, há coisas boas acontecendo, não é só desgraça, não é só guerra, não é só morte, não é só negatividade. Um espaço como esse, um momento como esse que a gente está aqui 1 hora, para mim, isso me faz muito bem. E tomara que esteja fazendo muito bem para vocês também. Que é a oportunidade da gente estar refletindo em cima de um tema tão importante para a nossa vida, que é o amor, que é Jesus. E o quanto isso pode nos mexer, mas mexer no positivo. Não, como eu falei ainda brincando ainda há pouco, a questão da guerra que vai mexer no negativo. Se mexe no positivo, vamos focar nessa positividade. Vamos focar nesses momentos positivos que podem nos auxiliar nesse nosso dia a dia. É assim que a gente vai aos pouquinhos entendendo esse amor-terapia, que aos pouquinhos a gente vai entendendo a vida com mais beleza, com mais esperança, tendo certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje. Não é acreditar cegamente, é ter certeza, porque a gente entende o circuito, o processo, toda essa complexidade, que às vezes pode parecer difícil, mas quando a gente estuda um pouquinho, a gente percebe que não é tão difícil assim de compreender. A proposta do amor-terapia é para os doentes. Sabe quem é o doente? Somos nós. Jesus disse que veio para os doentes. Se Jesus faz sentido para você, bem-vindo ao clube. Somos nós doentes. Como é que doente, Nelson? Não sou doente. Somos, sim, doentes da alma. Que por ainda não entender essa proposta do amor, a gente acaba em dor e sofrimento. Sabe por quê? Porque somos ignorantes ainda. Eu gosto sempre de frisar o ainda, porque a gente está caminhando. A ideia dessa reflexão aqui não é acabar essa palestra, esse seminário, e a gente se sentir mal e ficar, caramba, nossa, assisti a palestra do Nelson, eu estou arrasado, estou acabada, vou dormir mal agora. Não, é para a gente compreender que a gente está na caminhada, está no processo e assumir as responsabilidades. É utilizar de tudo de bom que a doutrina espírita nos traz, que é conhecimento, e aplicar na nossa vida, aplicar nesse dia a dia, aplicar nessa valorização. Quando a gente fala de auto-amor, a gente fala de amor-terapia. Então a gente se amar, tem que aprender a se amar também. Esse processo de amor, o auto-amor é muito importante. Quando a gente
passa a se amar e consegue entender, descobre essa energia, amor, a gente passa a canalizar ela de uma forma benéfica ao nosso favor, de uma forma terapêutica que pode nos auxiliar e também auxiliar o próximo. É esse amor que a gente está aqui para multiplicar, que a gente recebe do alto, e a gente serve como um espelho ou um multiplicador dessa luz que a gente recebe. E assim, naturalmente, não é de um dia para o outro, não é no estalar de dedos, mas a gente vai substituindo todas essas nossas pequenezas de busca de poder, de autoridade, de dominar o próximo, de violência, as competições. A gente vai substituindo aos poucos e vai abandonando por um processo amoroso, por um processo de enxergar o irmão e fazer com ele o que eu gostaria que fizesse comigo, como Jesus fez conosco. É esse sentimento que a gente ainda tem, infelizmente ainda, que a gente se sente mais do que o outro, sabe? Quando a gente se sente mais do que o outro, o que é isso? É orgulho. Aquele sentimento que a gente acha que merece mais do que o outro, o que é isso? É egoísmo. Que caracteriza nós aqui, espíritos, no mundo de prova e expiação, egoísmo e orgulho. Ainda. Vou frisar sempre, ainda. E a gente passa aos poucos a substituir a nossa conduta por uma conduta cristã. Lembra do manual de condutas, que é o Evangelho de Jesus? É exatamente. É por aí que a gente vai pegar. E nesse processo de aprender a amar, vou trazer aqui Joana de Ângeles, que faz uma classificação ótima para a gente refletir nesses estágios de amor. Ela separa em 3 estágios. Então, a gente tem as fases do amor. Tem a primeira fase, que é infantil. O que é a fase infantil do amor? É o amor posse. Sabe esse amor posse? Que é meu. Esse que a gente ama, pode ser o marido, a esposa, o filho, pode ser o carrinho, pode ser a questão material, os apegos materiais, que a gente se apega e a posse. Isso caracteriza o primeiro estágio nesse aprendizado do amor. Segundo estágio, o juvenil. O juvenil é o amor inseguro. Sabe essa insegurança? Se caracteriza de algumas formas que a gente ama, mas ainda tem algum vacilo, algumas questões e está sempre muito balançado. E, finalmente, eu estou resumindo muito rapidamente aqui, tá, gente? Se vocês quiserem se aprofundar mais nisso, está no livro Amor Imbatível Amor, ok? Que vai muito além. Eu estou aqui dando uma pincelada até que a gente tem pouco tempo. E pronto, mas vamos lá. A gente tem o terceiro nível, que, digamos assim, é o ápice, que é o amor maduro. O que é o amor maduro? O amor maduro é o amor pacificador. É o amor sem expectativa nenhuma. É o amor que não tem troca. É esse amor de Jesus que simplesmente ama por amar. É quando a gente ama mais do que é amado. Sabe o que eu estou falando? Quanto nós carentes ainda precisamos do amor do outro, às vezes para preencher um vazio lá dentro, porque a gente não se conhece, não se autovaloriza, não se autoama o suficiente, a gente precisa buscar lá fora alguém para me amar. Nesse estágio, que aos pouquinhos a gente vai entendendo, mas atenção, vamos chegar lá, vamos todos chegar lá. A gente vai passar a amar mais do que ser amado, precisar ser amado. Vamos voltar para Jesus? A gente sabe não, Jesus sabia que ele seria perseguido, que ele seria maltratado, que ele seria ferido, que ele sofreria violência, que ele seria machucado, mas ainda assim ele amou a todos. Como o Pai nos ama e nos deixou a lição: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vou repetir porque é profundo, é bem profundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A proposta de Jesus não é utópica,
não é utópica. A proposta de Jesus é possível, só depende de nós. A maioria dos nossos erros que a gente comete ainda nessa encarnação é porque a gente não respeita essa lei de amor e a gente acaba assim se afastando. Claro que a gente é muito ignorante ainda, mas também, vamos e convenhamos, a gente já entendeu mais ou menos, não precisa ler o Evangelho, decorar de cor e salteado, não precisa pegar o Novo Testamento e ler os 4 Evangelhos, não precisa disso, a gente entendeu um pouquinho a mensagem de Jesus. É o suficiente para a gente entender o que é amar o próximo, o que é amar o inimigo. Agora, depende de nós. A gente errou? Não tem problema, faz parte ainda. Reconhece o teu erro, se arrepende e repara ele. Mas vamos tomar cuidado só com uma questão que a gente cai muito, tá? Nessa armadilha que se chama culpa. Se a gente errou, reconheceu, se arrependeu e vamos reparar. Arrependimento não tem nada a ver com se culpar. Se culpar é pegar o chicote e ficar batendo. Agora, o arrependimento vai nos levar a nos compreender, a entender que sim, poxa, vacilei, poxa, pisei na bola, poxa, errei. Como Emmanuel nos fala, se errou, amando já está no caminho. Vamos entender esse nosso processo, vamos nos aceitar. Não tem problema de errar. A gente errou no passado, a gente erra hoje, a gente ainda vai errar no futuro. E não tem problema. Não tem problema nenhum. Como Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros. O que acontece é que às vezes a gente acaba confundindo um pouco isso, parece que a gente é meio surdo, e não entendeu muito bem o que Jesus falou, e a gente troca o amai-vos uns aos outros contra armai-vos uns contra os outros. Não é isso que parece? Às vezes. Falando a gente, mundo, humanidade como um todo, tomara que você não esteja nessa vibração ainda, mas eu lembro, desde criança, via na TV aquela região da Cisjordânia, Israel, faixa de Gaza, aquele ódio coletivo, aquela multidão com sede de vingança e justiça, carregando um caixão na rua e dando tiro pro alto. E até hoje a gente vê isso ainda, passado alguns anos, a gente vê tanto ódio, tanta questão. Estou pegando isso como exemplo, tá, gente? Sem criticar lá, porque isso acontece lá, acontece no mundo inteiro. Estou pegando só uma referência que, para mim, eu tenho desde a infância. E a pergunta, pegando esse exemplo, a pergunta é: como é que a gente pode quebrar ou romper esse ciclo? Porque fica um se vingando do outro, matando o outro, e isso transpassa de encarnação para encarnação. Às vezes a gente está aqui hoje com ódio do fulano, nessa encarnação, por causa de raça, de credo, de diferenças, que quaisquer que sejam, porque a gente ainda não entende que só através do amor, é esse amor que vai nos libertar, rompendo esse ciclo, entendendo, compreendendo esse irmão apesar dessas ofensas. Senhor, como é que eu posso perdoar essas ofensas que vêm contra mim? E a resposta é entendendo que esse que te ofende, ele é doente e ele precisa de amor. Mas espera aí, doente? Como assim doente? Como assim doente se ele continua me agredindo, me maltratando, me violentando, tacando pedra em mim? Resposta: só seria de outra forma se ele não fosse um doente. É no momento que a gente vai entender que o erro dele hoje, talvez eu já cometia lá atrás. Por que não? Olha para as nossas tendências aí, dá uma olhadinha rápida, não precisa muito autoconhecimento, busca aí dentro, que a gente vai ver que a gente não é muito flor que se cheire. Graças ao Pai que a gente tem o véu do esquecimento para a gente não ver as barbaridades que a gente cometeu lá atrás. Sabe essa história que a gente lê e vê tanta coisa, tanta atrocidade, tanta violência nos livros? Provavelmente quem estava no barulho lá era a gente, capitaneando um absurdo daqueles que hoje a gente fica, oh meu Deus, que absurdo, como eles fizeram isso, como eles ou como nós, numa outra encarnação fizemos isso, estamos aqui de novo para aprender a amar. Só o amor é a saída, só o amor que cobre a multidão de pecados.
só ela que cobre exatamente a todos nós. Como diz a música, o amor que cobre a multidão de pecados. Eu estarei ao teu lado, te espero na casa do Pai. O convite é para evoluir, para se libertar. O convite está aí. A gente aceitando ou não aceitando, um dia a gente vai aprender, seja pelo amor ou seja pela dor que vai nos levar ao amor. Porque no final, tudo vai acabar em amor. Como diz o Evangelho, se tem amor, possui tudo, e vou repetir, possui tudo que há de mais desejável na terra. É a tal pérola preciosa. A tal pérola preciosa. Desculpa, gente, só um minutinho. É a tal pérola preciosa. Então vamos procurar essa pérola preciosa que está aqui dentro, que a gente vai encontrar. Buscar e acharei, que a gente vai encontrar esse amor que está aqui dentro, só aguardando a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado para ser germinado e frutificar, florescer, aflorar e assim a gente se libertar nesse processo de aprendizado no amor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse estudo, dessa reflexão. Tomara que tenha feito sentido para vocês como fez para mim. E aqui eu termino agradecido mais uma vez de participar com vocês aqui do segundo Seminário Espírita do Centro Espírita Batuíra. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Nós que te agradecemos. E eu quero agradecer também a presença de todos os irmãos aqui presentes, né, agora, neste momento, aqueles que depois virão, e nós vamos pedir, né, depois dessa palestra, depois dessas palavras, né, tão esclarecedoras, cheias de entendimento, e também, assim, das vibrações, né, porque nós sabemos que cada palestrante, naquele momento que está a nos dirigir, né, os seus ensinamentos, também emite, né, as suas vibrações de amor, de paz, de alegria. Então, nós agradecemos muito. E vou pedir, né, o pessoal está aqui agradecendo. Eu vou pedir, então, para o Nelson fazer a prece final para nós. Tá ótimo, claro, é um prazer sempre fazer a oração. Então, eu convido a todos, quem quiser, sentir a vontade, é claro, a fechar os olhos comigo. Agradecemos primeiro a Deus Pai, agradecemos ao nosso mestre, guia, ao nosso amigo Jesus, agradecemos a toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para esse segundo seminário, com tantas reflexões, com esse intuito de mexer conosco, de trazer essa doutrina consoladora que nos permite, através da informação, a nossa evolução a partir do momento que nós buscamos, e por isso que estamos aqui agradecidos por essa oportunidade de reflexão, junto a essa base sólida, firme, tranquila e segura que Jesus veio nos mostrar, nos colocando num patamar de aceitação, de amor e de entendimento que ainda não compreendemos muito bem na esfera racional, mas desde já a nível de sentimento a gente já consegue perceber minimamente e já é o suficiente para a gente entregar o nosso coração e ter a certeza que esse é o caminho certo, esse é o caminho que faz sentido para todos nós. E por isso, agradecemos de todo o coração por tanto amor derramado sobre nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. O pessoal está aqui te agradecendo. Eu que agradeço. Eu que agradeço estar tendo a oportunidade de refletir. E, como eu disse no final, tomara que tenha feito sentido para vocês. Estou lendo aqui gratidão, obrigado. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz de ter tocado vocês também como me tocou. E nós vamos colocar, então,
Amanhã nós vamos encerrar nossa semana espírita, deixando já um gostinho de saudade, né? Porque são momentos assim muito prazerosos, momentos de aprendizado, de amor, de carinho entre toda a espiritualidade e nós, né? Então, meus irmãos, vou colocar aqui o vídeo, vou agradecer mais uma vez o Nelson. Assim que nós tivermos oportunidade, né, estará conosco mais palestras e mais ensinamentos, né? E vou pedir para que vocês amanhã, né, estejam conosco novamente, convidá-los. Aí nós vamos ter nosso palestrante, o Jorge Larra, com o fechamento da semana. Ele vai tratar do tema o servidor do Cristo. Então, fechando todo esse raciocínio, desse estudo dessa semana, nós vamos ouvir o Elahá, né? Vamos colocar então aqui o videozinho. Mais uma vez, agradeço em você estar conosco, Nelson. Que Jesus te abençoe sempre. Obrigado, Inês. Muito obrigado. Já, olha só, já aproveitando, vou fazer aqui uma propaganda, já que tanta gente parece que gosta. Se vocês quiserem lá me visitar no meu canal, me procura aí na mídia social, tem bastante palestra, tem um estudo semanal que eu faço, que a gente fala bastante sobre amor, sobre Jesus, sobre psicologia espírita. Me procura aí, Nelson Tavares, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, de tudo um pouco eu estou inscrito aí nas mídias. Convido a todos, vão ser todos muito bem-vindos a partilharem comigo esse estudo que eu faço semanalmente. Muito obrigada pelo convite e acompanhe, viu, meus irmãos? Porque, olha, aprendizado, a doutrina espírita sendo assim divulgada, né? Caridade, é tudo na nossa vida, né? Nós necessitamos muito das palavras de amor, de carinho, tudo que a doutrina nos traz, né? E o Nelson tem bastante conhecimento e ele trata muito a parte, né? Ele tem essa habilidade, que ele é um psicólogo, né? Então é muito bom ouvir o Nelson, viu, meus irmãos? Obrigada. Tá ótimo. Eu que agradeço mais uma vez, Inês. Obrigado.